Olá, meus caros alunos, meu nome é Luiz Carlos e começa agora uma aula de Química. E o assunto da nossa aula de hoje é misturas. Especificamente, estaremos falando de sistemas homogêneo e sistema heterogêneo. Mas antes propriamente de falarmos de mistura, gostaria de dizer para vocês que a matéria como um toda é formada por átomo. Por exemplo, o átomo oxigênio une-se com outro átomo, também do oxigênio, para formar a molécula de O2, que é um gás vital à nossa respiração. E esse átomo de oxigênio é chamado de substância simples. O átomo de oxigênio pode se unir-se com o átomo de hidrogênio, na proporção H2O, dois átomos de hidrogênio, para um átomo de oxigênio, para formar a solução como a gente conhece. No caso aqui, tenho aqui como demonstração a água, certo? Que já é, no caso, uma substância composta. Professor, por que a água é uma substância composta? Porque na composição da água já entram dois elementos químicos, o oxigênio e também o hidrogênio. No nosso dia a dia, a gente faz muitas misturas. No nosso dia a gente mistura, desmistura componentes. Quando a gente prepara, por exemplo, o nosso lanche, quando a gente prepara o almoço ou o jantar, e essas misturas acabam acontecendo meio que rotineiramente no nosso dia a dia, meio que intuitivamente, como a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, com os mais experientes, não é isso? E eles fazem isso meio que pelo senso comum, de acordo com as experiências, com os aprendizados, certo? Mas no caso do nosso dia de hoje, vou utilizar materiais que a gente tem em casa, não estou utilizando equipamentos de segurança, equipamento de laboratório, uma aula prática seria mais específico, exigiria esse material, mas eu estou utilizando especificamente materiais que eu possa comprovar, certo? A classificação de misturas, especificamente uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Para a aula de hoje, nós vamos estar utilizando aqui, já separei os componentes aqui, certo? Vamos estar utilizando o álcool, certo? O álcool tradicional, esse aqui é um álcool, digamos assim, ele é só 46, certo? O álcool esteve sumido das prateleiras, por exemplo, hoje está sendo muito difundida a questão do álcool gel, né, que é o álcool 70, certo? Que, digamos assim, mas ele esteve sumido, certo? Esse álcool aqui, por exemplo, é só, como vocês observam aqui, é só 46%. Vamos utilizar álcool, vamos estar utilizando detergente, vamos estar utilizando óleo de panela, certo? Para cozimento, tudo coisa do nosso dia a dia. E vamos estar utilizando o sal e a água. Tenho aqui o copo com água. Tenho aqui alguns recipientes que eu também já preparei para fazer as demonstrações para vocês. Muito bem. Então, para o nosso assunto da nossa aula de hoje. Inicialmente, essa água eu posso dizer que ela é um sistema, porque vai ser submetida a um estudo. Que é um sistema? É uma porção que vai ser submetida a um estudo. Já disse o quê? Que as substâncias podem ser substância simples ou substância composta. No caso da substância simples, por exemplo, o gás oxigênio, que evita a nossa respiração, isso é bem pouco. No caso, uma substância composta pode ser água, na fórmula H2O, certo? Lógico que ela aqui não está totalmente pura, eu peguei essa da torneira, olha que coisa linda, meu povo. Água bem limpinha, peguei da torneira aqui de casa, e ela já é uma substância composta. E agora sim nós vamos estar demonstrando o que são sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Inicialmente eu gostaria de dizer para vocês, já vou falando e já vou preparando aqui os experimentos, dizer que um sistema homogêneo é quando apresenta aspectos uniformes, ou seja, características iguais em todos os pontos. Por exemplo, eu já adicionei água, agora eu vou adicionar o álcool. Vamos ver o que acontece. Pronto, eu adicionei o álcool e vocês observam o quê? Que ele se misturou, certo? Que a gente não consegue diferenciar o álcool da água, uma vez que é um sistema homogêneo. E esse sistema homogêneo, eu posso dizer também que ele é monofásico. Mono lembra número 1. Que é o número 1? Mono lembra número 1. Que é um sistema monofásico? É um sistema que tem só uma fase. Então eu já vou adiantar para vocês um novo conceito, que esse sistema monofásico, ele tem somente uma fase. Um sistema bifásico vai conter duas fases,
sistema trifásico vai conter 3 fases, e assim sucessivamente. Professor, e o que são as fases? As fases são as porções visíveis. No caso aqui nós temos uma mistura, no caso, líquido-líquido, porque o álcool é líquido, certo? Que é utilizado para higienização, como combustível, como bebida, e também a água porque é líquido. Vou preparar aqui agora para vocês observarem uma outra mistura. Vou de novo pegar o copo. Adicionei água, certo? E agora eu vou utilizar um material diferente. Utilizei inicialmente água e álcool, que são líquido. Agora eu vou adicionar água e sal, que é o sal. Então agora já vai ser uma mistura um pouquinho diferente, porque um é líquido e o outro é sólido. No caso a água é líquido e o sal é sólido. A gente observa aqui que eu vou mexer, aqui eu estou utilizando uma colherzinha, certo? E a gente observa que depois de algum tempo, certo? O sal foi dissolvido na água. Também é um sistema monofásico, certo? Uma mistura de duas substâncias, no caso, cloreto de sódio, que é o NaCl, com água. Se vocês observarem também nos nossos livros didáticos, quando eles fazem misturas, geralmente eles trazem água com sal, água com açúcar, porque é mais prático de você fazer os experimentos. Mas se você for observar um rótulo de de uma determinada substância qualquer, você vai ver que tem bem mais componentes. Isso é para efeito didático, para facilitar o seu estudo, para você estudar, por exemplo, a concentração comum. Eu disse que é um sistema homogêneo, embora o sal seja sólido e a água seja líquido, mas se eu for adicionando demais, vai chegar um momento que não vai dissolver. Então, por essa razão, as seguintes considerações. Então, falamos já de sistemas homogêneos. Vamos para as misturas heterogêneas. Homo significa igual, como eu disse. Hétero significa diferente. Então, sistemas heterogêneos serão sistemas em que os componentes eles não vão ter característica igual em todos os pontos. Adicionei de novo a água, que serve como base para o nosso estudo, certo? A água que é um solvente universal, tudo que serve para dissolver as substâncias. Agora eu estou acrescentando óleo de cozinha, e a gente vai observar o que vai acontecer. Pouquinho tempo depois, certo? Eu vou agitar aqui. Se eles se misturassem, o que aconteceria? Eles iriam ficar, certo? Juntinho. A gente observa aqui que o óleo não se misturou com a água, não é isso? Professor, por que não se misturou? Porque eles são componentes com características diferentes, com densidades diferentes, daí a razão pela qual eles não se misturou. Então posso dizer que esse sistema é heterogêneo, hétero significa diferente, porque ele apresenta agora não mais uma fase, agora serão 2 fases, no caso é um sistema bifásico, porque ele tem 2 fases, certo? Se eu adicionar o detergente, o que vai acontecer? Eu já sei que ele é heterogêneo, já sei que ele tinha 2 fases, certo? Eu estou acrescentando um novo componente, mas por uma questão visual. No laboratório também você poderia estar utilizando corante, né, para efeito visual. E aí a gente observa, ó, que o detergente ele já começa a ir para o fundo do recipiente. Não é isso? Está relacionado com a questão da densidade, está relacionado... Olha, meu povo, que coisa linda. Não é isso? Ó? Gostinho da química aí, que a gente já sabe que é importante para a produção de alimento, para a produção de medicamento, para a descoberta de novas doenças. A gente faz isso meio que intuitivamente no nosso dia a dia, mas a gente observa que tem toda uma fundamentação científica que a gente está comprovando aqui. Ó. O detergente, olha que maravilha, ficou no fundo do recipiente, no fundo do copo, certo? A gente observa claramente 3 fases. Aqui na parte inferior, o detergente. Aqui ao meio, a água. E aqui mais acima, o óleo. Portanto, um sistema agora com 3 fases, porque nós temos 3 componentes. Temos o detergente, temos a água e também temos o óleo. Uma coisa bem importante que se diga é que o número de componentes pode ser diferente do número de fases. O que são os componentes, professor? São
são as determinadas porções. A água é um componente, o óleo é um componente e o detergente é outro. Se eu adicionasse gelo, eu conseguiria ver claramente 4 fases, certo? Veria o detergente, a água e o óleo. Se eu acrescentasse os cubos de gelo, eu iria ver o cubo de gelo. Aí, no caso, seria 4 fases, que são as porções visíveis, e somente 3 componentes.